mais um painel de prefeitos, né, aqui no palco do Colab. É sempre muito legal agradecer aqui os prefeitos a participação. Tá sentado na cadeira de prefeito é um desafio absurdo, né? É uma dor constante, um desafio diário, né? E é sempre muito bom estar reunindo aqui para escutar, né, esses desafios e como esses prefeitos, né, têm conseguido superar eles, né, para que sirva de inspiração para outros gestores, para outros prefeitos que também estão enfrentando os mesmos desafios, né, e a gente tem organizado esses painéis com prefeitos para conseguir trazer esse sentimento, né, essa escuta ativa aos prefeitos e esse bate-papo aqui riquíssimo, né. E aqui a gente vai ter, né, uma relação direta, né, direto ali com o oeste da Bahia, né, com Luiz Eduardo Magalhães aqui, com Franklin representando aqui, vice-prefeito, uma cidade que vem se desenvolvendo no nível acelerado, assim, eu tive lá recentemente, é incrível ver a prosperidade, a velocidade, né, e tudo está sendo construído, né, pelo Franklin também e pelo Júnior, pelo prefeito. É muito legal ver tudo isso e essa experiência ser compartilhada no intercâmbio direto justamente com o Paraná, com duas cidades que também são polos, né, de desenvolvimento, né, industrial, né, Araucária tem uma força muito grande, uma cidade muito forte, muito importante no estado do Paraná, e também Quedas de Iguaçu, que tem, né, Rafa, esse papel também ali da força hídrica, né, de estar numa região também muito rica culturalmente, né, e ecologicamente, né, uma região bem legal. E essa troca vai ser muito, acho que, rica aqui para a gente. E a ideia é justamente, né, trazer os prefeitos numa primeira rodada aqui de perguntas, para justamente falarem um pouco sobre a biografia de vocês, a trajetória, né, inicial, uma intro sobre, né, quem eu, prefeito, quem sou eu, prefeito, e junto com isso também um pouco sobre o município, embarcando aí já nos principais desafios que vocês hoje enfrentam, né? Eu queria escutar primeiro as dores, de fato, né? Primeiro essa intro e as dores, e a partir daí a gente vai quebrando aqui em como a inovação, a tecnologia, como as pessoas e uma governança, né, é tão importante para ajudar a superar tudo isso e a entregar qualidade de vida para o cidadão, né? Essa é a ideia aqui. Então, eu vou começar essa rodada aqui pelo prefeito Rafael, de Quedas de Iguaçu. Passo para você, né, fazer essa intro sua aí. Não vou fazer a intro aqui, peço para você fazer. E aí, emendar nessa sobre os principais desafios, né, que você hoje enfrenta na tua gestão lá. Boa tarde a todos, aos meus colegas prefeitos, ao público presente. E estar na administração pública, Paulo, sim, é um grande desafio. Eu sou a primeira vez eu já tinha sido candidato antes, mas a primeira vez que me elegi um cargo eletivo do município de 35 mil habitantes no centro do estado do Paraná. E, às vezes, quando a gente não está na política ou não está no mandato eletivo, a gente não tem noção de muitas coisas, muitas dificuldades que você encontra quando você está no cargo ou no mandato. E foi isso que a gente viu lá. Nós assumimos um município em que, na primeira semana, nós não tínhamos telefone, a internet não funcionava, a frota pública estava completamente destruída, sucateada, nós não tínhamos servidores nem para atender as principais demandas do município. Então, a gente hoje está falando em inovação, em melhoria dos serviços públicos, nós tivemos começado do zero. Eu sempre digo, quando você está numa gestão onde você já pega o caminho andando ou já pega serviços sendo bem executados, é muito mais fácil. Ainda mais com a falta de recursos públicos, né? Dívidas, muita coisa errada, muitos vícios que tinham na administração pública, e você conseguir fazer um choque de gestão, melhorar o básico do básico e começar a implementar medidas que vai facilitar a vida da população. Porque eu sempre digo, né, que a função do gestor público é melhorar a vida das pessoas, é atender bem o povo. Se a gente não estiver atendendo bem o povo, se o nosso grande usuário dos serviços públicos não estiver satisfeito, a gente não está fazendo um bom trabalho. E a inovação, as melhorias nos procedimentos, ela vem justamente para isso, para aproximar
o cidadão da gestão pública, para melhorar a prestação do serviço público e para você atingir eficiência no seu mandato. E é essa a forma que a gente tem implementado de gestão pública e sempre trabalhando com a transparência, que para mim também é fundamental em qualquer administração. Você informar a população daquilo que está sendo feito, da onde está indo o dinheiro dela, e se você não tiver ferramentas tecnológicas, você não consegue fazer isso. Obrigado, Rafa. Obrigado pela fala, né, riquíssima. E eu queria jogar agora para o querido Franklin aqui falar um pouco, né, acho que dessas dores, inclusive que envolve ali, acho que esse crescimento acelerado também, né, uma cidade que, né, foi crescendo, né, se desenvolvendo, e a dor disso, a dor da lógica da mobilidade, né, a dor da né, como é que foi isso lá nessa construção, né, em Luiz Eduardo Magalhães, e como é que tem sido esses desafios lá dentro, né, do município? Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, os prefeitos. Eu, como vice-prefeito, né, eu acompanhei que antes em 2021, quando o Júnior Marabá, que é o atual prefeito reeleito, eu era secretário de infraestrutura do município. E a gente pegou uma cidade que até o centro, as ruas, não tinha asfalto. Então, só para vocês terem noção, tinha uma cidade pujante no agronegócio. Luiz Eduardo é a cidade que mais cresce na Bahia. É uma cidade que está sediando a segunda feira de tecnologia do agronegócio, que é a Bahia Farm Show, e a primeira do Norte e Nordeste. E fazia vergonha você ver o centro da cidade na lama e na poeira. Então, só para vocês terem noção, a gente, dentro da cidade, a gente fez 101 quilômetros de asfalto. Uma caixa de rua de 9 a 12 metros. Porque Luiz Eduardo, ela vai fazer agora 25 anos, agora domingo, é uma cidade nova. Ela começou projetada, mas os prefeitos passados não seguiu. E qual foi o que o prefeito Júnior Marabá fez de imediato? Ele bloqueou qualquer alojamento novo, porque a cidade começou a ficar espalhada. E no centro da cidade tinha lotes vazios, porque era uma cidade pujante. O pessoal saía da região sul, porque lá tem muito do pessoal da região sul, né, que é um polo agrícola, e comprava os lotes para investir e voltava para a sua cidade, esperando aumentar o preço para depois vender. Então isso fez com que a cidade ficasse espalhada, e a gente teve uma dificuldade muito grande. Até hoje a gente está com 90% da cidade asfaltada. Até o final do ano a gente completa tudo, tá? E esgotamento sanitário, a gente estava com 30% quando a gente assumiu, em 2021. Hoje a gente está chegando a 98% de esgotamento sanitário. Só para vocês terem noção, a gente gastou em um bairro 70 milhões só de drenagem, porque a cidade é plana. Então, no campo tinha tecnologia, e tem tecnologia de ponta. Agora, dentro da cidade, fazia vergonha. Então, hoje está mudando a cara da realidade. A gente agora está fazendo a infraestrutura necessária e agora começando a buscar a área de tecnologia. A gente está com um setor já de eficiência digital, para a gente estar buscando conhecimento, né, para poder colocar em prática, porque o bem-estar da população, prefeito, o bem-estar da população não está só. Você faz um asfalto, você faz uma drenagem, então você dá uma qualidade de vida para a população. Mas eu acho que agora a tecnologia também traz um bem-estar para a população. Porque quando você sai, você não precisa sair de sua casa para você fazer um cadastro, pegar uma fila, isso é bem-estar. E isso também as pessoas economizam, a prefeitura economiza. Então, daqui para frente, eu acho que a linha é tecnologia, e as prefeituras que não se adequar vai ficar para trás. Exatamente, né, Franklin? A tecnologia que é fundamental para justamente ajudar a impulsionar, né, todos esses eixos que possam acelerar o desenvolvimento do território, do município. Né? Acompanhei bastante isso lá, né, em Luiz Eduardo Magalhães, né, parte hoteleira, né, se desenvolvendo, crescendo, né, muito, muito interessante. Agora, para o doutor Gustavo aqui, queria, né, perguntar para ele também um pouco desses desafios na ótica, né, da gestão de Araucária também, do município, um pouco das características do município. É um município que tem uma força industrial muito grande,
conhecido também por ter, né, o IDH também muito alto, enfim, como é que, né, são elementos, mas que no final das contas a gente sabe que existe um grande desafio diante de todo esse contexto, né? Eu queria entender como hoje você tem, né, entendido aí e quais seriam os principais, né, que tu tem enfrentado. Bom, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. Agradecer, Paulo, pelo convite, cumprimentar os nossos colegas aqui, o Rafael, Frank representando Luiz Eduardo Magalhães, na nossa querida Bahia, nosso amigo aqui de Irati também, o prefeito Miliano, nosso amigo, todos os prefeitos, vices, prefeitas e vices também, e a todos vocês. Paulo, acho que o desafio para a nossa cidade de Araucária é o mesmo desafio, guardadas as devidas proporções para todos nós, né? Então, rapidamente, eu sou o Gustavo Botogoski, estou atualmente como prefeito do município de Araucária, aqui do nosso estado do Paraná. Araucária tem 160 mil habitantes, completamos agora, dia 11 de fevereiro, 135 anos, temos um orçamento relativamente grande, na ordem de 2 bilhões, né? Então, é uma cidade que a gente podemos dizer que é uma cidade, de fato, rica. Ela teve, na década de 70, em 1975, com a vinda, a instalação da Repar, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, aqui da Petrobras, ela começou a mudar a característica dela de agrícola para industrial. Então, ao longo desses anos, a cidade se desenvolveu rapidamente, né, com a força da Petrobras ali dentro, geração de impostos, enfim, começaram a se atrair outras empresas, até mesmo para dar suporte para a Petrobras, e hoje nós estamos quase praticamente com 800 indústrias, né, um PIB anual de 25 bilhões, então nós somos aí hoje a cidade que nós temos a maior média salarial do estado do Paraná, o maior PIB per capita do estado do Paraná. É uma cidade relativamente, né, então rica, não podemos dizer que não é uma cidade rica, mas ao mesmo tempo nós temos grandes desafios. Nós temos áreas dentro da cidade de Araucária onde as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, cidades onde praticamente 20 mil, 25 mil pessoas encontramos vivendo na maior área de ocupação irregular do estado do Paraná, e temos todos esses desafios. O que nós queremos hoje? Já rapidamente, começo do ano, trabalhamos junto em parceria com o governo federal para trazer o Instituto Federal do Paraná, já assinamos a doação, na verdade, de um imóvel de 60 mil metros quadrados para trazer o Instituto Federal. Estamos sim em contato agora com o Sebrae, Senai, Sistema S, FIEP, para trazer para a cidade de Araucária. Hoje nós somos o maior polo industrial do sul do Brasil. Temos o maior PIB industrial do sul do Brasil. E aí, Paulo, eu faço a pergunta. Quando eu cheguei em Araucária, cheguei na administração, obviamente agora a partir do dia 1º de janeiro, a gente encontrou uma cidade praticamente sem dados. Sabe, o Sistema S ausente, as universidades ausentes, o Instituto Federal não estava aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos sim trabalhando para criarmos esse campo para que nós possamos trazer, né, a questão da indústria, o apoio à indústria, nós trazemos a qualificação da mão de obra para o nosso setor industrial, porque afinal de contas, nós temos todas essas características, nós temos que investir sim em tecnologia. Avançamos agora rapidamente através da secretaria, aqui nosso secretário de inovação, Tiago Chico, que também tem nos ajudado, assim como outras secretarias de planejamento, está aqui o secretário Alberto, trabalhando rapidamente, sabe, numa criação de um parque tecnológico, em parceria com o Tecpar, para que nós possamos, né, criar esse hub de inovação para os nossos jovens, para os nossos empreendedores, para que possamos, né, dar essa qualidade de vida para a nossa população. Vamos conseguir através disso de que forma? Todos unidos. Criamos um mecanismo na cidade de Araucária, através de lei, que é o Avança Araucária, que é nada mais, nada menos que nós colocarmos todos os agentes, todo mundo junto. O setor público, o setor privado, as indústrias, toda a organização social, todas as pessoas que participam de toda essa cadeia, dentro discutindo quase que semanalmente, mensalmente, todos esses gargalos que a cidade tem. Então nós estamos hoje, infelizmente é uma realidade, nós temos poucas informações dentro do município. Entendo, né, que o Rafael fala
quando chegou, pegou uma cidade também para ele, uma cidade difícil de se tocar no início, mas nós estamos assim criando esses mecanismos agora para quê? Para que nós possamos usar essa tecnologia, seja pela questão também da muralha digital que não temos ainda em Araucária, e são diversos campos, né? Está aqui o consultor, o Milani, né? Está aqui também, que já pudemos trabalhar em 2017 e 2018, quando fui secretário da Agricultura. Eu sou engenheiro agrônomo, sou advogado também. Então nós já criamos lá atrás alguns mecanismos e hoje estamos com essa realidade bem avançada e agora vamos acelerar bem agora. Obrigado, Gustavo. Quando a gente fala sobre, né, o olhar para o... Quando a gente analisa o programa de governo, né, que vocês construíram, né, no ano passado, a gente entende que a inovação, a tecnologia e também a ampliação da participação do cidadão é algo muito presente nos 3 programas de governo. Aí eu queria voltar para a ordem ali e começar com o Rafael para entender o que motivou, né, na hora de construir esse importante documento, que é o DNA da gestão, né? O que motivou a inclusão desses eixos e o que aconteceu depois do dia 1, depois que você sentou na cadeira e entendeu, né, esse desafio? Assim, como é que você entende, primeiro, a importância de levar tecnologia e inovação, de estimular os agentes de inovação lá em Quezes do Iguaçu, né, a partir do dia 1? Como é que você compreendeu o seu sentimento nesse momento? Poxa, eu trouxe o programa de governo e agora eu tenho que tornar realidade. Então, fala um pouco sobre esse sentimento, o que é que você está fazendo e como você, né, entende a importância de embarcar, né, esses eixos e cada vez mais levar tecnologia para o teu território. Então, eu sempre digo que na administração pública não existe varinha mágica, existe trabalho, né? E toda a construção ela começa lá de trás. A gente começou lá na campanha, quando a gente criou o programa A Quedas Que Eu Quero. O que consistia esse programa? Nós fomos nos bairros, fomos nas comunidades. O nosso município ele tem uma grande vocação da agricultura, né? Agricultura, pecuária e um polo industrial também, um polo têxtil e algumas indústrias que foram levadas lá atrás e até hoje é o que movimenta a economia local. Então também é um município espalhado, nós temos uma área rural muito grande, uma das maiores áreas rurais do estado do Paraná. Só que a gente via uma desconexão dos políticos até então com as dores do povo, seja no bairro, nas comunidades. Várias vezes você via o prefeito anterior ou os prefeitos anteriores indo lá numa comunidade e inaugurando uma cancha de bocha. A população gostava da cancha de bocha, pode ser um equipamento para a prática de esporte, mas essa não era a prioridade, não era o real anseio da comunidade. Às vezes era um poço artesiano, uma UBS ou algo que fosse impactar diferente a vida delas, ou a estrada. Então, a gente, sentindo essa dor da população, nós fomos nas comunidades, nos bairros, chamava a população e perguntava: qual é a Quedas do Iguaçu que você quer? E anotava tudo que era debatido nessas audiências públicas. E quando a gente fez o nosso plano de governo, eu dizia na campanha que era o melhor plano de governo porque ele refletia os reais anseios da comunidade. Não era um plano de governo que a gente sentou lá numa sala e escreveu ele, eu acho que é isso aqui que vai melhorar o nosso município. A gente apresentou um plano de governo que foi construído pela população. E era muito assertivo, porque quando a gente ia lá e dizia, aqui nessa comunidade a gente tem que fazer isso, a população falava, é exatamente isso que a gente precisa, porque foi construído por elas. Quando a gente começa o nosso mandato com todas as dificuldades que são peculiares a todos os municípios, mesmo o doutor Gustavo lá com um orçamento de 2 bilhões também tem os seus desafios, né, doutor? Com a gente não é diferente. Nosso orçamento é 180 milhões no ano. E esse valor, a gente tem que atender a saúde, a educação, a zeladoria, tem que atender as estradas, todas as demandas do povo. A gente sabe que não é fácil, o cobertor é curto, mas com aquele plano de governo que a gente fez ouvindo a população, a gente já sabe o que é prioridade. Então, nesse primeiro momento, a gente tem focado a atingir as prioridades.
E para atingir as prioridades, nós temos que fazer política pública com base em evidências, aquilo que deu certo. Eu sempre falo que quando você tem um plano de governo e você age com base em evidências, você diminui a margem de erro na administração pública. Você vai conseguir ter uma assertividade maior. E para isso, a tecnologia, a inovação, ela é fundamental. Porque você vai trabalhar com dados. Não adianta você querer fazer política pública sem ter dados concretos na mão e você não ter mecanismos que vai avaliar se aqueles mecanismos da política pública são efetivos para resolver o teu problema. Então, tudo isso a gente conseguiu identificar rapidamente e está trabalhando desde já todos esses mecanismos, fazendo sim as melhorias, as obras que são importantes e fundamentais, mas principalmente organizando toda a parte administrativa. Eu digo o seguinte: um dos grandes entraves, por exemplo, dos municípios, e principalmente dos municípios pequenos, é arrecadar mais. E arrecadar mais não quer dizer você ir lá e aumentar o imposto, mas sim você cobrar bem o seu imposto, cobrar de forma eficiente. E para você fazer isso, você tem que ter ferramentas que vão identificar onde que está indo embora o imposto. Você dá facilidade para o cidadão pagar esse imposto, porque se ele tiver que sair de casa, eu sempre falo isso para a nossa equipe, ir lá no setor de tributação e pedir um boleto, ele não vai pagar esse imposto. Ele não vai tirar um dia, talvez, para ir lá e pedir o imposto, ele vai esperar um refis, onde ele vai pagar com exclusão de juro, de multa, e o município vai arrecadar menos. Agora, se ele tiver ali no WhatsApp dele, ó, tá aqui o dia da cobrança, tá aqui um QR Code, paga com Pix, você vai ver que a tua arrecadação aumenta automaticamente, porque ele vai ter facilidade de pagar esse tributo. Então, são todas essas melhorias que estão nos dando a base para fazer essa transformação digital, inovadora no município, mas principalmente na qualidade de vida do povo. Obrigado, Rafael. Seguindo a ordem, né, Franklin, eu acho que queria, né, também escutar um pouco como é que você enxerga, né, já é um movimento que já vem sendo construído há um tempo, você citou alguns exemplos, tanto da digitalização de processos, né, desse olhar, um avanço para um olhar de atenção à saúde, que eu sei que está sendo feita lá, em relação à digitalização da saúde, enfim, como é que vocês enxergam aí esse ano 2025, essa virada, né, desse novo ciclo de 4 anos lá com o Júnior, né, e como é que vocês pensam nessa construção? O que é que vai ser feito esse ano? Quais são os principais focos do avanço da tecnologia e da inovação lá no teu município? Pois é, é até engraçado que eu, como ex-secretário de infraestrutura, né, e hoje lá eu sou conhecido como a máquina, né, o pessoal, a máquina chegou, e hoje eu tô incumbido de ficar à frente da pasta, né, que futuramente vai ser uma Secretaria de Eficiência Digital, e a gente sabe a dificuldade que é até para poder você conseguir colocar os servidores públicos para entender isso. A gente, de início, quando eu assumi essa frente, eu de imediato já reuni com os secretários e pedi que usasse o sistema. A gente quer papel zero lá na prefeitura. A gente não consegue entender ainda carros com motorista levando de uma secretaria para outra, ofícios. Não cabe mais uma cidade assim. Se eu tenho uma riqueza imensa agrícola, referência de ponta, né, no setor agrícola e em tecnologia, e a minha prefeitura não está conectada nem os servidores, isso não tem cabimento. Uma cidade rica como Luiz Eduardo Magalhães, que é a 5ª economia da Bahia. Isso de imediato foi estranho para o pessoal. A gente tinha um sistema, e o sistema, para você ver, com 2 anos, só tinha adesão de 10% dos servidores. E a economia, eu conversando com o proprietário do sistema, e ele te mostra o que tu consegue economizar com 10% de papel. E aí, a adesão agora, de um mês para cá, começou a ter a adesão dos funcionários da prefeitura, e isso aumentou. Então, se eu tenho uma economia, a gente quer chegar na economia, R$100 mil de papel mês. Eu tenho um programa meu lá, que a gente reforma a casa, a gente já reformou 89 casas, fica em torno de 25 mil a 35 mil.
Então, se eu economizo 100 mil de papel, quantas casas eu estou reformando? Eu consigo reformar 3, 4 casas. Então, é isso que a gente está trazendo para a população. E a gente primeiro tem que começar em casa, que é a prefeitura. Isso depois a gente vai trabalhar com a população, trazendo mais a população perto da prefeitura, do poder público. Isso é qualidade de vida, como eu falei anteriormente. Qualidade de vida não é só você fazer esgotamento, não é só você fazer asfalto, você tirar a lama ou a poeira da porta da casa da pessoa. Eu acho que qualidade de vida é quando você está com o seu filho em casa e não precisa da prefeitura tirar o IPTU. Você consegue, só no aplicativo, você consegue tirar. Então, isso, e economia também para pai e mãe de família. A questão do Colab, que a gente trabalha lá, que é a questão da carteirinha dos autistas. Então, assim, a gente não precisa, a gente já tem quase 2 anos trabalhando junto com o Colab, com vocês, e a gente não precisa, a mãe do autista não precisa da prefeitura tirar a carteirinha. Ele já vai lá, recebe tudo certinho. E a gente tem outros programas junto com vocês, né, do aplicativo, e a gente agora está expandindo mais. Vai expandir mais. Esse ano agora é o pontapé inicial, assim como Curitiba, assim como Recife, que é referência em cidade digital, Luiz Eduardo, na Bahia, com certeza vai ser referência em cidade digital. Não tenho nenhuma dúvida, Franklin. É muito importante, né? Você vê um serviço, né? Ele termina entregando ali uma qualidade de vida, ou seja, essa facilidade, não ter que pegar o ônibus e ir até a prefeitura, pegar uma fila, uma senha, né? Essa sensação de eficiência e eficácia é muito valiosa. E quando se trata de um tema delicado, né? Como, por exemplo, a carteirinha da pessoa autista, enfim, é sempre muito legal e a gente tem recebido feedbacks muito positivos da população, né, satisfeita com essa entrega ali para a prefeitura. Eu queria passar para o Gustavo, mas eu queria emendar um pouco para que você continue nesse ciclo sobre o olhar do programa de governo, essa construção e atração de tecnologia e inovação. Você já falou bastante sobre isso, mas eu queria que você emendasse isso na importância das pessoas, né, que estão dentro da gestão, do balcão junto com você, da tua equipe, né, da governança, de uma governança estruturada, né, que consiga integrar as secretarias, que consiga ter um diálogo, né, bem unificado, né, para que essa pauta siga como uma pauta única, né? E a gente acho que leve a prefeitura para um caminho de integração e não de fragmentação, que é uma das maiores dores, né, que as prefeituras hoje, né, têm quando a pauta é inovação, tecnologia, modernização. É quando cada secretaria acha que é a prefeitura e cada uma parte isoladamente para resolver, e essa integração é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre, né, além desse olhar, né, de embarcar tecnologia e inovação, trouxesse a importância das pessoas, de uma governança sólida, de pessoas certas na cadeira certa para fazer isso acontecer. Paulo, acho que você estudou bem Araucária antes, que você falou exatamente o que acontecia na nossa cidade. Araucária, ela tinha essa característica. Cada secretaria era como se fosse uma mini prefeitura e tomava atitudes de forma isolada e ninguém estava integrado. E no final do contexto as coisas não se comunicavam, porque não dava certo. Cada um ia para uma direção, puxando cada um para um lado e virava um cabo de guerra. Hoje não. Hoje nós entendemos e pacificamos já desde a época da campanha, nós que sempre convivemos com a política, gostamos da política, nós entendemos que a política pública ela é uma só. É a política de governo, não é do político, não é de cada pessoa física, é uma política de Estado como um todo, né? E é isso que nós queremos para a nossa Araucária. Que hoje, Paulo, eu estou como prefeito. Amanhã, depois, vai acabar o mandato, eu não vou estar mais, mas eu quero que outro, independente da pessoa que seja, que continue aquela política que é boa para nosso cidadão, para nossa população. É a política de governo. Então, por isso que nós já criamos esses mecanismos, como eu citei aqui anteriormente, o Avança Araucária, que é justamente para integrar toda a cidade. Não é só o poder público. Hoje, todas as secretarias, nós vamos discutir um tema lá dentro da cidade de Araucária, vamos supor, a vinda de uma nova empresa. Antes ficava 6 meses, 1 ano numa secretaria de meio ambiente, aí mais 6 meses numa secretaria de urbanismo e aquela morosidade do sistema público.
Então, com essa desburocratização, o que nós sentamos? Nós sentamos todos nós, já fazemos uma mesa redonda para quê? Aonde tem os pontos, já tramita rapidamente, todo mundo dá o seu parecer e num tempo, um curto espaço de tempo, para que a pessoa já tenha essa viabilidade. Lógico, ainda temos essa carência do investimento na tecnologia, na inovação, que é indiscutível, isso não tem mais volta. Quem não estiver mais trabalhando dessa forma, né, Franklin, não vai conseguir resolver os problemas da cidade, porque os problemas eles só vão aumentar, o orçamento ele não cresce de forma de geometria, progressão geométrica, jamais vai acontecer isso, então nós temos que trabalhar com aquele recurso que nós temos, otimizá-los. Então é por isso que hoje nós temos startamos dessa forma, porque nós entendemos que todos nós unidos, todas as pessoas são importantes para nós. Cito um exemplo aqui que tivemos, até foi matéria jornalística aqui em Araucária, que a nossa Secretaria Municipal de Planejamento, eles fizeram um estudo para nós criarmos a questão da ciclomobilidade. Então, dentro desse estudo, nós se apurou quantas pessoas vão trabalhar de bicicleta, que usam a bicicleta para o trabalho, quantas pessoas e aonde elas usam a bicicleta para lazer. Então, pode-se fazer todo esse estudo e aonde que eles passam pela ciclovia. Então, como é que nós vamos planejar alguma coisa se nós não estudamos aquilo antes? Então, nem sempre uma tecnologia, ela imposta para nós, ela vai resolver para mim e para a minha cidade. Ou seja, para a cidade do Rafael, do Frank, seja para qualquer um de nós. Citar um exemplo prático aqui para vocês. Adiantaria cidade de Blumenau, onde está dentro de um vale, não tem vento, ir lá colocar energia eólica? Não vai, porque não tem vento. Então você seria desperdício de tempo e de dinheiro. Então nós precisamos sim estudar, precisamos organizar, otimizar. Daqui a um pouco eu não posso criar alguma coisa porque eu imaginei isso e de repente eu vou descobrir lá na frente que nós investimos o dinheiro do contribuinte de forma errada, que não serve para nada. Nós construirmos a ciclomobilidade, como foi feito estudo, construindo um local onde que as pessoas não passam, onde as pessoas não usam. Então, por isso a importância da questão desse estudo, dessa integração. E as pessoas, logicamente, elas são fundamentais. Todas as secretarias trabalhando em harmonia, né, que é uma forma de nós chegarmos rapidamente àquilo que nós desejamos. Perfeito, Gustavo. E uma coisa muito legal, né, que vocês trouxeram aqui também, é essa importância da construção colaborativa, né? E quando a gente fala sobre uma cidade inteligente, né, a gente tem que falar sobre o Smart Citizen também, né? Smart Citizen é aquele que participa, aquele que tem voz. E eu escutei do Rafael, né, algo que para mim é uma coisa que me empolga muito, me deixa muito feliz, Rafael, que é a construção do programa de governo colaborativo, né? O Colab, ele meio que antes da sua criação, em 2013, a gente trabalhou, né, com alguns gestores públicos, antes do Colab surgir, trazendo uma teoria da importância de você construir o seu programa de governo junto com a população, né, para se tornar mais assertivo. E depois disso, a participação, né, em processos decisórios digitais se tornou um pilar muito importante do Colab, levando a gente a conseguir construir no ano passado o OPA, com o governo do Piauí, com o governador Rafael Fonteles, que se tornou um dos maiores processos participativos digitais orçamentários a nível global. 162 mil pessoas, né, do estado do Piauí participando e decidindo um investimento importante na infraestrutura nas 5 maiores cidades do estado. A gente alcançou 25% do coeficiente eleitoral. E aí eu queria trazer para você, emendar a pergunta ainda, continuando sobre o tema de pessoas, mas... Ok, depois que você entendeu ali o que a população queria, né, como é que foi a montagem desse time, né, e hoje como é que você olha nessa tua governança, né, o teu time? Me fala um pouco sobre a importância dessas pessoas para consolidarem aquilo, né, que a população pediu, que a população quis, né, que fosse implementado ali no olhar de futuro no teu governo. Fala um pouco também das pessoas e fala um pouco dessa, né, construção de governança que tu tem feito lá no teu município. Um dos grandes males das administrações, da política, ele começa na campanha eleitoral. O primeiro passo para você ser um bom prefeito, você tem que ser um bom candidato. E para você ser um bom candidato, você não pode prometer coisas que você não pode se comprometer. Você não pode vender o seu mandato na eleição, porque depois você não consegue administrar.
Então, a gente foi uma candidatura de renovação, defendemos a melhoria das práticas políticas e fizemos uma campanha mostrando para a população que você ter boas práticas políticas vai fazer diferença na vida dela. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu lá na campanha. Quando a gente ganhou as eleições e começou a montar a equipe, óbvio que tem as pressões partidárias, óbvio que tem as pressões daqueles que apoiaram politicamente, mas você tem que tentar se blindar disso, e foi o que eu fiz. A gente estabeleceu como meta colocar em cada secretaria, em cada área, quem entendesse do tema, quem tivesse qualificação para aquilo que estava sendo nomeado, e porque se você não fizer isso, se você colocar às vezes alguém que não entende, colocar na saúde, alguém que nunca teve contato com a saúde, na educação, alguém que nunca teve contato com a educação, a pessoa não vai conseguir fazer uma boa gestão também, não vai conseguir te ajudar a governar o município. Porque não adianta, seja lá o Dr. Gustavo, o Franklin, ninguém governa o município sozinho. Você precisa das pessoas, precisa do teu time, precisa do servidor público, precisa das entidades privadas que atuam no município, todo mundo puxando do mesmo lado da corda e falando a mesma língua. E para isso acontecer, você tem que ter uma liderança forte, você tem que conversar, capacitar pessoas. A gente, quando assumiu, tinha muita gente, muito servidor público, que tinha 10, 15, 20 anos de município que não sabia ligar um computador. Então, um dos primeiros passos, como você vai falar em inovação, em transformar um governo analógico em digital, se nem o teu servidor público é capacitado para isso? Então, para isso, você tem que ter pessoas que vão puxar a corda, que vai lá e vai oferecer essa capacitação, que entende daquilo que está fazendo. Então, a gente conseguiu fazer isso, ceder a essas pressões políticas, ceder a essa pressão que muitas vezes tem nos governos, mas também porque a gente começou isso lá na campanha. Porque se na campanha você tivesse, eu sempre digo, vendido a prefeitura para poder se eleger, depois você não consegue implementar teu plano de governo e fazer aquilo que você sabe que vai fazer a diferença na população. Então, essa gestão, essa equipe, a gente fez dessa forma, analisando o currículo, vendo o que cada um já tinha produzido na sua vida, se já entendia daquilo que estava fazendo, e a gente conseguiu fazer uma equipe que, quando eu anunciei a minha equipe, eu coloquei o currículo de cada um nas redes sociais, no site, para que a população pudesse ver que a gente estava nomeando pessoas capacitadas e não simplesmente pessoas que fossem ter algum tipo de compadrio político ou acabar cedendo para um partido político, mas sim que soubesse aquilo que está fazendo. E aí trabalhar nessa capacitação, de que todos enxergassem que hoje a prefeitura, o município, ele tem que caber dentro de um celular. No celular acontecem as coisas. A pessoa ali no celular, ela tem que tirar um alvará, ela tem que pagar o tributo, ela tem que saber qual que é o cardápio que vai ter para o filho dela na educação pública, ela tem que saber tudo o que acontece na vida pública dentro do celular. É isso que é o nosso grande objetivo hoje para fazer lá em Quedas do Iguaçu e principalmente aproximar mais a população do poder público. Porque se você não tiver essas ferramentas, tem muita gente que trabalha o dia inteiro, que ela não tem o tempo de entrar num computador, olhar num site, então você tem que ir atrás dela. Você tem que fornecer esses mecanismos para que ela se aproxime do poder público. E nada mais, hoje em dia, fácil de fazer isso, senão através do celular. Perfeito, Rafael, perfeito. Franklin, vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi a do ano passado ali? Como é que a gestão terminou na aprovação? Qual foi a taxa de aprovação popular da gestão de Luiz Ela Magalhães? Você tem essa informação? Tenho sim. Em 2021, ganhamos a eleição com 64%. E, graças a Deus, agora, na reeleição, eu, como vice-prefeito, a gente ganhou com 83% de aprovação. 83% de aprovação. Obrigado. Eu fiz essa pergunta porque eu estive lá, né, e acompanhei a criação de uma cultura, né, muito forte de comprometimento de gestores públicos com o projeto que vocês construíram. Né? Eu queria que você falasse um pouco como é que isso foi sendo construído, né, essa caminhada que tem muito a ver com tudo isso que o Gustavo,
né, que o Rafael falaram também, né? Escolher pessoas certas, governança sólida, comprometimento em todos os níveis, né, do topo da pirâmide até a base, né, envolvendo até os, como a gente chama a linguagem acadêmica, os burocratas de nível de rua, né, as pessoas que estão mais na rua, na ponta. Então, como é que isso foi construído lá? E eu acho que o resultado é esse, né, da entrega de uma qualidade de vida, de uma gestão muito eficiente, e o retorno vem, né, nas urnas também. Então, fala um pouco sobre isso. Pois é, eu gostei muito quando o prefeito Rafael falou que ele quer ver a prefeitura, e a gente merece, a população merece ver isso, a prefeitura na palma da mão, dentro de um celular. E isso acho que tem que ser a vontade de todos os prefeitos, porque isso é qualidade de vida, como a gente já falou, né? Qualidade de vida para a população. E às vezes tem pessoas que trabalham 8 horas no dia, quando chega lá a prefeitura está fechada. Então, quando você chega em casa, você consegue fazer qualquer solicitação pelo smartphone. Então, isso para a gente, isso para o poder público, a gente que está à frente, né, prefeito, que está à frente, conseguir fazer com que isso aconteça, isso você conseguir fazer com que a população fique mais próximo do poder público, isso para a gente não tem preço. Como eu falei, Luiz Eduardo tem 25 anos, vai fazer agora, domingo, dia 30 de março. Então, nossa promessa era infraestrutura. O 2021, o prefeito, ele tinha a obrigação de fazer asfalto, ele tinha a obrigação de fazer drenagem, ele tinha a obrigação de fazer esgotamento sanitário. E naquele período, naqueles 2 anos primeiro, a gente não pensava em tecnologia, porque a gente tinha muita coisa para ser resolvida. A gente tinha muita coisa para fazer. Então, logo depois de 2 anos, a gente começou a trabalhar com isso. A gente sabe que não é da noite para o dia, tem que ser, o processo é lento. E, como o prefeito falou, isso tem que continuar. A gente vai sair, vai sentar outra pessoa no lugar da gente, e essa ideia tem que continuar. O básico é isso, a gente saber que a gente não vai ficar para sempre, mas a população sim vai ficar para sempre. Nossos filhos que estão lá, vai ser nossos netos, que vai amanhã ou depois, possa ser que a gente não consiga ver toda essa implantação 100%, mas com certeza a nossa geração lá na frente vai perceber e vai ver que começou, foi com a gente. Hoje eu tenho uma equipe, setor de eficiência digital, 3 pessoas. Eu falo sempre, a gente começou a ter 1 mês, e eu estou bem engajado nessa pauta, e eu olho assim, eu falo de 3 pessoas, você vai ver daqui uns dias quantas pessoas vai estar aqui, e a gente precisa passar essa dinâmica para todo mundo, para que a prefeitura inteira entenda que a gente precisa desse contato com a população, e a gente precisa colocar digital 100% a prefeitura. E aí a gente vai, eu falo sempre, porque isso é o nosso lema, que é cultivando o futuro. Quando eu falo cultivar o futuro, você abrange muitas coisas, e isso para a gente, você cultivar o futuro, é você fazer com que as pessoas se sintam bem. O nosso papel, o papel do prefeito, o papel do vice-prefeito, o papel do poder público é dar benefícios para a população, qualidade de vida para a população. Obrigado, Franklin. É muito legal, né, escutar um pouco dessa construção, né, que ela não é feita da noite para o dia, ela tem todo um processo, né, e o resultado chega, né? E eu queria agora, eu escutei do Gustavo também, né, ele falar bastante sobre, né, a forma que os desafios, né, da forma que ele encontrou, e muitas vezes, não necessariamente porque a gestão passada ela não focou naquilo ou não priorizou, né, e às vezes é uma decisão errada, mas que cria ali um problema e um desafio, né? Eu queria escutar um pouco, eu queria, na verdade, entendendo que hoje aqui no evento a gente tem prefeitos e secretários de norte a sul do país, com diferentes desafios e maturidades, né, em alguns eixos, né, mas, né, no teu entendimento, se você fosse passar um conselho, né, para esses gestores que têm como objetivo, como o Franklin falou, entregar qualidade de vida, entregar uma melhoria, evoluir, desenvolver, né, não parar de desenvolver aquele território, né, trazendo tecnologia e inovação, qual é o conselho que você daria, né, para essas pessoas se inspirarem e entenderem isso? Como é que eu queria que você trouxesse aqui uma visão de um conselho, né, de como prefeito hoje de uma cidade importante e que está enfrentando desafios, mas que está seguindo em frente para resolvê-los, né, quais são os conselhos para esse início de gestão que é tão importante, né,
para o resto ali dos próximos anos, né? Quais são os conselhos que você traz, né, para essas pessoas? Paulo, veja, um conselho seria uma somatória do que já foi falado aqui. Pegando o exemplo do Rafael, importantíssimo, é o que eu também sempre gostei e fiz em campanha, você estar junto com a população. E aí eu digo para você, você não vai errar. Se você ficar ausente, você ficar longe da população, não escutar, você vai estar fadado ao erro, não tenha sombra de dúvida. Então, quando a gente sai na cidade, lógico, a cidade em Araucária é 160 mil habitantes, Rafael lá tem 35 mil habitantes. Às vezes consegue ir até casa por casa, né, Rafael? Já não é o nosso caso, capital aqui é impossível. Mas à medida do possível que você está fazendo as audiências públicas, conversando com a população, você está extraindo diretamente aqueles problemas. E muitas vezes um problema em uma região, do outro lado da cidade, pode ser que seja diferente. Então, o que a gente deixa para os desafios? É estar junto com a população, conversando, fazendo as coisas, reunindo, tendo essa prospecção de dados. Município que não tem esse banco de dados, também vai seguir provavelmente numa linha errada. Quando você vai estar executando ali uma atividade, fim para o cidadão, você vai acabar descobrindo que não era bem aquilo que eles queriam, que almejavam. Então, acho que essa reunião de dados, você estar junto, conversando, e a ciência, a tecnologia, que isso hoje é indispensável. Nós temos que ter, sim, os dados, e aqui também o Rafael foi muito feliz em colocar, né, que nós temos que ter a cidade na nossa palma da mão, porque hoje nenhum de nós tem tempo, como era antigamente. Eu mesmo, quando eu iniciei minha vida profissional em 2001, eu me recordo que muitos dos ofícios, nós saímos da cidade de Araucária, pegávamos um carro para vir protocolar aqui em Curitiba, aqui numa secretaria estadual, uma coisa surreal, né, para o dia de hoje, nós pensarmos isso, né? Então, hoje, cada vez mais com a ciência e tecnologia, nós temos que estar aqui resolvendo as coisas na hora, vendo aqui na palma da mão como é que está a arrecadação, quanto que está entrando de dinheiro nos cofres públicos no dia de hoje. Então, tudo isso também é importante, né? Mas, então, acho que não é uma receita de bolo que serve para todo mundo, né? Como eu falei anteriormente, nem sempre aquilo que resolve para a minha cidade Araucária vai resolver para o flanque lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Então, cada um tendo o seu banco de dados, vai poder extrair, justamente conversando com a população, aquilo que a cidade realmente precisa. Então, lá em Araucária, hoje nós temos grandes áreas para continuar expandindo a nossa vocação, porque nós precisamos saber quais são as nossas vocações de cada município, né? Para a gente saber o que nós produzimos, qual é a nossa geografia, o que nós temos de potencial, o que nós temos também de dificuldades. Acho que todo esse estudo, assim como serve para nós como pessoas, serve para as cidades, né? E a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você consegue executar uma política pública voltada realmente para a necessidade da população. Em Araucária, assumimos esse governo, o governo passado deixou com uma infraestrutura boa. A cidade hoje tem bastante asfalto, tem uma iluminação pública boa, eficiente, mas a cidade, as pessoas ficaram esquecidas, ficaram de lado. Saúde, encontramos com um verdadeiro caos. Saúde no município de Araucária. Pessoas que estavam esperando 5 anos por uma cirurgia de um quadril, 2 anos por uma cirurgia de catarata e assim por diante. Então, uma cidade rica, onde o povo padece na saúde, padece na educação, não é uma cidade que serve também para nenhum de nós. A cidade ela tem que encontrar um equilíbrio e todos nós como gestores e os futuros gestores entenderem que existem prioridades como saúde, educação, segurança, mas as outras áreas não podem ser deixadas de lado. Se você quer uma cidade melhor, você também precisa investir na Secretaria do Esporte, no esporte. Araucária, o último ginásio construído em Araucária foi no ano de 1992. Como é que nós vamos ter estrutura para os nossos jovens, para as nossas crianças, se nós não construímos ginásio, não aplicamos no esporte? Então, esse equilíbrio que acho que leva a um sucesso. Muito bom, Gustavo. E você falou uma coisa super interessante, né? Que a cidade tem que entender e respeitar a sua vocação, né? Um pouco do que
inclusive, né, o Márcio Balas trouxe no keynote, na palestra no Congresso, de que cada pessoa também precisa, né, entender a sua vocação. A cidade também tem isso. Então, né, entender a vocação da cidade, investir nela, olhar para as características dela, isso é uma coisa muito importante. E aí, Rafael, eu queria que tu falasse um pouco, né, como gestor de um município de 30 mil habitantes, e quando a gente fala sobre a pauta de inovação, de tecnologia, de avanços, muitas vezes esses gestores, né, de municípios menores se colocam numa posição de não capacidade, de algo muito difícil de ser alcançado, porque muitas vezes os exemplos estão em cidades com um porte maior, né? Então isso termina trazendo essa sensação para eles, né? Eu não consigo, eu não vou fazer porque eu não sou capaz, eu sou muito pequeno, né? Eu não tenho capacidade de investimento, enfim. E eu queria que tu trouxesse um conselho, né, para um olhar também para isso, que eu sei que você valoriza muito, né, essa pauta, desde o teu programa de governo, e eu queria que você falasse para esses gestores de cidades menores, de um porte menor, né, sobre o olhar de sim, é possível, é capaz e vamos construir. O município pode ser referência para municípios maiores. A inovação, sim, somos um polo de inovação. Não é porque nós não temos aqui 500 mil pessoas, 1 milhão de habitantes, que a gente não é. A gente é um polo de inovação. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Eu vejo que qualquer estrutura, ela merece uma atenção nos procedimentos voltada à inovação. Eu sou advogado de formação, né? Também estou prefeito. E desde o meu escritório de advocacia, você tem que passar por procedimentos que vão ao encontro da inovação, né? Como o Dr. Gustavo falou, antigamente para protocolar uma petição, você tinha que ir lá no fórum, ficar horas e horas para fazer um protocolo. Então, não importa se você é prefeito do município de 200 mil habitantes, 1 milhão de pessoas, 4 mil habitantes, qualquer estrutura, ela pode ser adequada à nova realidade. E eu vejo que isso só melhora os procedimentos, se você tiver um olhar atento para isso e realmente fizer uma implementação. Hoje, não existe uma área que não mereça melhorar os procedimentos, investir em inovação e tecnologia. A gente fala hoje na agricultura 4.0, que ela vem a capacitar mais os agricultores, a fazer com que eles tenham uma renda melhor da sua área de terra, que consiga ter uma correção, um manejo do solo eficiente. E tudo isso é trabalhado com dados, com tecnologia, com melhoria genética. Então, todas as áreas elas são sujeitas a melhorias com bons procedimentos, com inovação, com tecnologia, com pessoas capacitadas que entendam daquilo que está fazendo. E sim, às vezes vários gestores acham que isso pode ser uma perca de tempo, que você é melhor estar lá no bar conversando com o eleitor e não preocupado em melhorar os procedimentos administrativos do município. E é muito pelo contrário, porque a população vai ver isso quando ela tiver uma melhoria na sua vida, quando ela vê que você consegue fazer asfalto mais rápido e melhor, quando o atendimento da saúde não demora mais 2 anos para ter uma cirurgia, quando a educação do seu filho tem uma melhora e ele consegue ter uma formação melhor. Então, quando ela começa a sentir que a vida dela melhora, que a prefeitura está mais presente na vida dela, ela dá valor para a administração e você consegue se reeleger lá com 82% dos votos. Exatamente, exatamente. A gente está chegando perto do fim e eu vou abrir para as considerações finais, mas antes eu queria, né, iniciar com o Franklin, para que ele, né, responda, né, faça a consideração da minha pergunta e já emende nas tuas considerações finais também, que aí depois a gente faz o ciclo para concluir. Né, mas eu brinco muito que Luiz Eduardo Magalhães é um foguete sem ré. Né, é uma cidade que está evoluindo muito há muito tempo. E conversando com o prefeito em um momento, né, ele trouxe um pouco do olhar do quão complexo é viver esse crescimento acelerado. E o Franklin, como secretário de infraestrutura, viveu isso. Né? Acho que o apelido da máquina ali é muito por isso. Eu queria que você falasse um pouco para gestores que hoje estão sentados em cadeiras de municípios que estão vivendo isso. Essa aceleração traz essa cobrança da população, né, Patrícia? Essa cobrança da população, né, querendo serviços, querendo esse atendimento. Você citou sobre isso. Dá um conselho
para gestores que estão enfrentando esse desafio agora, acabaram de estar nessa cadeira e tem aí um desafio de entregar muito para a população, para uma cidade que está evoluindo muito, está arrecadando muito. Então, assim, são as dores. É uma dor de cabeça boa, mas, enfim, né, é difícil de ser resolvida. Fala um pouco sobre isso. É verdade, Luiz Eduardo é um foguete sem ré. Com certeza não tem como voltar atrás mais, só cresce. E para a gente, como eu era secretário de Infraestrutura e Planejamento da cidade, então nós estávamos lá. Se eu viajasse um dia, fosse para Brasília, que a gente é muito próximo de Brasília ali, e passava 2, 3 dias em Brasília, daqui a pouco quando voltava já tinha uma construção que a gente não sabia, né, como começou e já perto de terminar. E toda hora entrando gente, toda hora a população cresce demais. E esse é o desafio, porque a gente tem que dar com que a cidade, infraestrutura para a cidade. E como eu vou falar de novo, porque acaba que ficou, nesses 4 anos a gente viveu isso, e como a gente pegou uma cidade praticamente sem infraestrutura, acaba que nós não conseguimos andar com o crescimento dela. A gente acaba de fazer aqui o asfalto aqui, começa a fazer o bairro, daqui a pouco já ter pedido para prédios, não sei o que, tanta coisa, então você acaba que não consegue acompanhar. Nosso efetivo também de servidores públicos, a gente tem que fazer novos concursos agora. É uma cidade com 116 mil habitantes e quase 23 mil alunos na rede municipal. Então, vocês vejam que uma cidade com 116 mil habitantes e eu tenho na rede municipal quase 23 mil alunos, né? Fora estadual. Então, para você ver como é pujante, a gente tem que fazer mais escolas. E o conselho que eu dou para o gestor público que entrou agora numa cidade pujante como Luiz Eduardo Magalhães, é fechar o olho e trabalhar, não tem outra coisa. É pedir a Deus e trabalhar, porque a população, o povo colocou você lá, e se colocou é porque você merece e você vai dar continuidade no que a cidade precisa e do que a cidade merece. Eu só vejo isso, e nesses 3 anos e 3 meses que eu passei como secretário de Infra, eu praticamente eu não vivi em casa, só chegava em casa para dormir. Eu sempre falo com minha esposa o seguinte: eu tenho um filho de 2 anos e eu saio, a Infra começava às 7 horas o trabalho e eu emendava até 8 horas da noite ali com o prefeito. Quando eu chegava em casa eu não conseguia ver meu filho já estava dormindo. No outro dia eu saí de novo, ele já estava dormindo. Então teve um dia que eu numa reunião eu pedi para o prefeito, hoje eu vou 10 horas da noite, deixa eu ver meu filho, porque vai completar o 3º dia que eu não consigo ver ele. Então é o sacrifício que a gente faz de estar à frente de uma máquina dessa, de uma cidade que cresce, e não tem o que fazer, é só fechar o olho realmente e trabalhar. Obrigado, Franklin. Obrigado mesmo pela tua participação aqui. Eu queria agora passar para o Gustavo considerações finais para a gente concluir aqui. Também muito obrigado pela tua participação, tá? Foi muito rica. E eu queria que você falasse um pouco aí, tua mensagem final aqui para o público. Tá joia. Paulo, eu falo para as pessoas. Primeiramente, tenho muito orgulho em ser brasileiro, em ser paranaense e araucarense, né? A nossa cidade de Araucária, cidade que eu amo de paixão, adoro o nosso estado do Paraná, nosso Brasil é muito rico. E eu espero que todas as cidades elas possam estar se desenvolvendo. Então, em Araucária, nós temos, com a reforma tributária, nós vamos ter um problema, futuramente, a médio, curto e longo prazo, uma queda na arrecadação. E nós estamos trabalhando nesse sentido agora, para que, até fazendo uma propaganda na cidade, pedir para as pessoas, quem não conhece a Araucária, que possa conhecê-la, será bem-vindo. Os empresários, as indústrias que quiserem se instalar em Araucária, são todas bem-vindas. Nós temos 2 eixos grandes de desenvolvimento industrial, a cidade de Araucária, na Paraná 423, que vai ser iniciada a duplicação dela. A rodovia do Xisto, também, que liga Araucária a São Mateus do Sul, também vai ser duplicada. Então nós temos uma grande área de expansão ainda industrial, e é isso que nós queremos continuar. Dentro da nossa vocação, nós continuarmos o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, aliado, né, à tecnologia, à inovação. Então é isso que nós precisamos alinharmos. É que todas as cidades, aquelas que têm a vocação agropecuária, Luiz Eduardo Guimarães, uma cidade que cresceu muito, né, Frank? A gente sabe disso. Outras cidades que têm um misto, né, um pouco de indústria, um pouco
ainda do setor agropecuário. E para nós que é Araucária, que temos essa vocação, lógico, temos nosso turismo rural, temos uma parte da agricultura que abastece aqui a grande metrópole, nós temos agricultura familiar, vamos continuar realmente ainda com isso, mas deixar aqui para vocês esse convite especial para que todos vocês possam ir na nossa cidade de Araucária, vão ser todos bem-vindos, são todos bem-vindos na nossa cidade e queremos sim, juntamente com o governo do estado, quero aqui parabenizar nosso governador Ratinho Júnior, conversei com ele esses dias, também está nos ajudando muito na cidade de Araucária, ajudando todo o estado do Paraná. O estado do Paraná cresceu bastante, as finanças estão sadias, porque também o governador soube, né, cuidar. E cuidar das finanças é também cuidar dos mais necessitados, dos mais carentes, dos mais pobres. Porque você tem que também ter responsabilidade com o gasto do dinheiro público, porque os recursos eles não são infinitos, e nós precisamos entender que temos que fazer aquilo com a melhor forma possível, aquilo que nós temos. Então fica o convite para todos vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar os nossos colegas aqui, prefeitos, a todos os prefeitos que se fazem aqui presente, agradecer ao público em geral, que também levem essa mensagem à nossa querida Araucária. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Gustavo. Rafael, considerações finais também. Obrigado pela participação, né, excelente. Obrigado ao Colab pelo convite. Também quero fazer uma propaganda de Quedas do Iguaçu. Nós somos uma cidade acolhedora, o povo mais acolhedor do sul do Brasil. E temos uma área agrícola muito grande e em expansão. Ainda temos áreas para se tornarem produtivas. Temos o Lago Artificial da Usina, onde é uma área de lazer da região muito importante. E estamos investindo em parques industriais, concessão de barracão industrial, de terreno, isenção de impostos. Então, todo mundo que quer empreender, investir e ter um futuro melhor, pode ir para Quedas do Iguaçu, que vai ser muito bem recebido. Um grande abraço aos colegas prefeitos e também estendo o convite a todos vocês. E obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Obrigado, Rafael. Bom, pessoal, queria deixar aqui também uma mensagem final de agradecimento. Estar sentado na cadeira de prefeito, como eu falei no começo, é algo absurdamente desafiador, né? Matar o leão por dia é um desafio constante. São problemas complexos que têm que ser resolvidos também diariamente. Como o Franklin falou, um desafio, né, de trabalhar, né, ali quase, né, sem parar, né, não é fácil. E por conta disso eu queria, né, finalizar com um agradecimento especial do Colab, com a participação de vocês aqui, né, muito legal esse discurso, esse bate-papo, né, e queria pedir aqui para a plateia, né, uma salva de palmas a esses prefeitos que, né, são, né, guerreiros.